Graças e paz, meus irmãos e irmãs, a todos que nos ouvem e nos veem através do WhatsApp, também do YouTube, nosso carinho, nosso afeto, nosso abraço, nosso beijo virtual. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Eu queria falar de um texto hoje que parece que eu estou vivendo, enfrentando esse próprio texto. Logicamente que guardadas as devidas proporções, que eu não sou Paulo, não sou igual a ele, não tenho o grande poder transformador do Evangelho que o alcançou através da graça do próprio Senhor Jesus a caminho de Damasco. Mas sou salvo pela graça. E como tenho pedido ultimamente para que a graça de Deus me cure. Estou com problema nos tendões do braço direito, e quase não tenho experimentado boas noites de sono, não tenho experimentado saúde, na verdade. Estou passando por um momento muito difícil, que, pelo que o meu médico me disse, eu devo ser curado quando fizer essa cirurgia de consertar os tendões e também dois ossos que ficam se encontrando e pressionando os tendões, e por isso eu sinto bastante essa dor. Mas eu estive, durante essa semana, pensando bastante na experiência de Paulo. E quando Deus respondeu a ele, a minha graça te basta, quando Jesus disse a ele, a minha graça te basta. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Eu quero dizer que eu sou também bastante, a minha resignação à dor é muito pequena. E às vezes eu comparo com a da neuracea 10 e eu sou 1. Eu não tenho muita resignação à dor, eu sofro demais com qualquer dorzinha. Então, os irmãos muitas vezes me tiram com a minha cara, dizendo que eu sou um tremendo de um chorão. E sou mesmo, infelizmente. Mas eu queria fazer uma analogia aqui com aquilo que eu estou passando e com aquilo que Paulo passou. Stanley Jones, grande pregador, aquele que escreveu O Caminho, um livro importante para o crescimento espiritual da igreja, ele diz que a graça me comprou, a graça me ensinou, a graça me prendeu e agora a graça me possui. É uma fantástica frase, dizendo que a graça compra, ensina, prende e possui. Thomas Brooks, ele diz, a graça transforma fichas em moedas de ouro, pedregulhos em pérolas, doença em saúde, fraqueza em força e miséria em abundância. Somos o que somos quando nós lemos essas duas frases, nós somos o que somos pela graça de Deus, pela graça maravilhosa, pela graça inefável de Deus. O sofrimento, como eu tenho passado, ele revela, na verdade, a nossa fraqueza e cria a possibilidade para que o poder de Deus se manifeste. Cria a possibilidade para que a gente ore pela cura, cria a possibilidade de nós estarmos em contato com Deus, clamando, intercedendo e, por que não dizer, em maior comunhão com Deus. A promessa que esse texto me traz no dia de hoje é sobre a suficiência da graça de Deus, para aqueles que precisam ser curados, para os desanimados, para os rebeldes, para aqueles que precisam ouvir a voz de Deus, para quem precisa de provisão, e por fim, quem sabe, para aquele que precisa ser aperfeiçoado. Por meio da graça de Deus, nós somos aperfeiçoados, e Paulo já escreve isso lá em 1 Coríntios. Então, 3 pontos a considerar nessa analogia que eu quero fazer. Primeiro, Deus responde à oração. No texto, o texto se inicia dizendo, então ele me disse. Jesus respondeu a Paulo quando Paulo pediu para que o espinho da carne fosse tirado dele. É uma proposta pessoal e bastante particular. O verbo disse aqui está no presente
perfeita, indicando que a resposta é uma verdade definitiva para que todas as pessoas, em todos os tempos e lugares. Serviu para Paulo e serve para nós hoje. E louvado seja Deus que não rejeita a nossa oração, como diz o salmista. Então, em primeiro lugar, Deus responde a nossa oração. Ele me disse. Então, da mesma forma como Paulo orou pedindo a cura, eu estou orando pedindo a cura. Estou fazendo a minha parte, que é da minha responsabilidade humana. Amanhã tenho consulta com o anestesista, depois eu tenho que fazer uma ressonância que eu já tentei e não consegui de tanta dor. Então, vou ter que fazer sedado, depois vou voltar no médico, ver o grau da lesão e depois, quem sabe, operar. Então, a gente precisa orar, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Tem muita gente que ora e que não tem responsabilidade humana, não faz aquilo que precisa ser feito. E tem gente que só vai atrás da responsabilidade humana e não ora. Então, o certo é orar e vigiar. O certo é orar e fazer a sua parte, que Deus jamais deixa de fazer a dele. Em segundo lugar, Deus manda a provisão. A palavra de Deus aqui diz: então ele me disse, a minha graça te basta. O remédio, a cirurgia, o tratamento de Deus para a vida de Paulo foi a graça. Paulo não precisava mais nada além da graça de Deus. O doador da graça de Paulo o destinatário, aliás, o doador da graça é Deus. E Paulo é o destinatário, ou qualquer cristão que sofre. Qualquer cristão, como nós estamos sofrendo hoje. A graça é a provisão de Deus para tudo que precisamos. O reformador João Calvino, ele comenta que o termo graça aqui não tem o mesmo sentido que em outras partes, ou seja, o favor imerecido de Deus. Porém é usado como metonímia, referindo-se ao auxílio do Espírito Santo que nos vem a favor do favor imerecido de Deus. Não é o próprio favor imerecido que tem ligação direta com a salvação, né? Não é. Aqui refere-se a um auxílio do Espírito Santo que nos vem a favor do favor imerecido de Deus. O espinho aqui não será tirado. O espinho não será tirado, como não foi tirado em Paulo. Mas a graça foi expandida, foi aumentada. Glória a Deus por isso. A graça foi aumentada. Então, às vezes nós pedimos para que Deus tire o espinho, mas ele diz, não, a minha graça te basta, porque eu não vou tirar o espinho, mas eu vou aumentar a minha graça. E com certeza o aumento da graça nos traz felicidade, e nos faz muitas vezes esquecer do espinho. Terceiro e último lugar, Deus justifica. Deus dá uma razão porque ele não quer tirar o espinho na carne de Paulo. E ele diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fracos é que somos fortes. Então, quanto menos dependentes da nossa força, mais o poder de Deus nos supre e nos sustenta. Mais nos dá condições de vivermos a nossa vida, a nossa caminhada em Cristo Jesus. É interessante que, nesse terceiro ponto aqui, a gente pensa naquela ideia de independência, né? Independência para nós cristãos é morte. Nós precisamos de dependência, depender do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu disse 3, mas são 4 pontos. E o quarto ponto é o crente desfruta. Olha lá o que ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha que coisa interessante. Paulo diz então que Deus responde a oração, ele me diz, Deus manda a provisão, a minha graça te basta. Terceiro, Deus justifica, porque ele manda a graça e não tira o espinho, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quarto, nós desfrutamos do amor e da graça de Deus. Quanto mais somos dependentes, mais a graça, nós vivenciamos a graça na nossa vida. O crente desfruta então dessa graça, de boa vontade, pois eu me gloriarei nas fraquezas,
para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Cristo arma a sua tenda sobre aquele crente que está passando por lutas, por dores, por crises, por tribulações. A ponto de Paulo dizer, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Somente quem foi encharcado, né, dessa graça maravilhosa e inefável pode dizer isso, pode dizer glória a Deus, porque a minha graça te basta. Eu recebi da parte de Deus, da parte de Jesus, algo que não tirou a minha dor, não tirou a minha tristeza, mas me transformou porque Ele encharcou-me com a sua graça. Ele dobrou sobre mim a sua graça. O espinho não foi tirado, mas a graça foi aumentada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê forças para que você sinta isso também. Nas horas da fraqueza, a graça de Cristo te baste e você consiga viver, fazer a sua parte, sabendo que sempre Deus, através de Jesus e através da ação do Espírito Santo, não vai deixar de fazer a parte dele. Que Deus te abençoe. Ore por mim, ore por esse problema que eu estou tendo. Peço pela igreja, peço pelos amigos, irmãos que nos ouvem através das mídias sociais. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê um final de domingo, dia do Senhor, abençoado. Vamos orar. Pai querido, Paulo pediu que o Senhor tirasse dele aquilo que o estava machucando, aquilo que estava fazendo com que ele sofresse. Mas nós somos surpreendidos quando vemos Jesus dizendo a ele: eu não vou tirar o seu espinho, mas eu vou aumentar a minha graça para a sua vida. É isso que nós precisamos, é isso que nós desejamos, que o Senhor aumente sobre nós a tua graça, Pai. Nós somos dependentes totalmente dela e pedimos que, através da ação do Espírito Santo, que o Senhor nos dê a certeza de que nós podemos ser fracos, mas quando estamos nessa fraqueza, através da graça do Senhor aumentada, nós somos fortes. Abençoa-nos, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, perdoa os nossos pecados, dá-nos alegria, dá-nos paz e dá-nos, acima de tudo, fé para a caminhada. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser.